hoje mais um vídeo do Nether OCM, que faz um tempinho que não aparece por aqui. E o vídeo de hoje é um vídeo pedido por alguém aí, eu não lembro quem foi que pediu, mas alguém me pediu nos comentários e eu achei muito pertinente porque eu fiz um vídeo dos melhores momentos do primeiro ano de medicina. Então, por que não fazer um vídeo dos melhores momentos do segundo ano? Não é mesmo? Não é mesmo? Então, eu também queria mandar um beijo pra Erika. Erika, eu acredito que seja esse o seu nome. Que eu sei que alguém me pediu um beijo, eu falei que talvez eu demorasse pra mandar, mas que eu ia lembrar em algum momento, esse é o momento que eu lembrei, beleza? Beijão. Obrigada pelo carinho. Então, vamos lá para os melhores momentos do segundo ano. Pera, antes de eu falar, eu quero fazer um pequeno comentário. Uma amiga minha me ajudou a elencar esses melhores momentos, que é a minha amiga Carol, Caroline Louise. Beijo, Carolzinha, que eu sei que assiste também, a mãe da Carolzinha, que também assiste meus vídeos. Então, nossa, cheio de beijos esse vídeo, meu Deus do céu. Mas tá, então, se eu falar pra galera que é da minha sala aí, que acompanhou o ano comigo, que participou desse ano junto comigo, lembrar de mais algum momento, me manda um WhatsApp, manda aí pra mim. Talvez eu faça mais um vídeo, se tiverem muitos momentos que eu não coloquei. Mas então tá. Então, eu coloquei... não tá em ordem cronológica, tá? Porque em ordem cronológica ficou muito difícil pra minha cabeça. Mas vamos lá. Eu coloquei o primeiro momento, foi um momento em unidade básica de saúde, que a gente fez com um desses ciclos de unidade, a gente fez um projeto terapêutico singular. Se você não sabe bem o que é, pesquisa aí, que é bem fácil de entender. A gente meio que ajuda uma pessoa que tem dificuldade de adesão ao tratamento e descobre por que ela tem dificuldade de adesão ao tratamento e ajuda ela a aderir ao tratamento dela, entender a doença dela. É um processo de coisas que tem que ser feito nesse projeto. E nesse projeto a gente visitou uma paciente, a gente fez uma visita domiciliar. E nessa visita domiciliar, todas nós que estávamos lá ganhamos frutinhas que essa paciente tinha no quintal dela, ela deu pra gente. E a gente viu as fotos da família dela, conversou com ela e foi, na verdade, foi um momento muito especial. Foi um momento de realmente contato com o paciente, foi muito, muito legal, porque foi uma paciente que a gente acompanhou por várias semanas. Então foi um momento assim de a gente conhecer a paciente de verdade, ver como é que era a vida dela e tal, e que também criou um carinho assim por ela. Foi muito, muito bom. O segundo momento foi um ciclo de uma matéria que se chama Interação Básico-Clínica, que a gente conheceu o centro cirúrgico do Hospital São José, que é um dos hospitais públicos de Joinville. E foi muito interessante, assim, pra gente ver como realmente funciona o centro cirúrgico, a loucura que é e querendo ou não também o que é um hospital público brasileiro. Com certeza o São José não é dos piores, mas também não é dos melhores, então deu pra gente também ter uma noção do que estar lá dentro e também como é pros pacientes, não só como em relação ao médico ou ao estudante. O terceiro momento, muita gente vai ficar assustada agora com o que eu vou falar, mas foi um momento assim bem impactante e que fez muita diferença, na verdade, na nossa formação. Que um desses também, Interação Básico-Clínica, que é uma matéria pelo jeito que é bem importante, porque todos os melhores momentos estão lá, quase todos, na verdade. Um professor que é médico legista, é assim, eu tenho bem certeza, agora me fugiu a palavra, levou a gente no Instituto Médico Legal, no IML, e lá no IML a gente teve a oportunidade de receber uma paciente, no caso, uma pessoa que morreu. É complicado falar isso no YouTube, muita gente aí vai julgar, mas, gente, faz parte do meu curso, então, infelizmente, realmente infelizmente, porque a gente faz o curso pensando em curar e não em pessoas que vão morrer, né, mas também... Bom, aí já entra outra questão, que vem os cuidados paliativos, que daí é outra história, completamente diferente, mas... Bom, a gente teve a oportunidade de ver o professor fazendo uma necrópsia e foi bem, assim, forte, bem impactante, mas trouxe muito conhecimento e muito aprendizado também.
Foi um momento, assim, de realmente ver como o que acontece. Foi um momento, assim, um dos momentos mais impactantes e que mais marcou esse segundo ano. Bom, o outro momento que a gente colocou aqui na lista, também nessa matéria que se chama Interação Básico-Química, a gente tem um módulo com um engenheiro ambiental para falar sobre meio ambiente e porque o meio ambiente, querendo ou não, influencia na saúde das pessoas, né? Então a gente teve um módulo sobre isso. E nesse módulo a gente teve uma saída de campo, e eu falo saída de campo porque se eu falar passeio, o professor vai me matar. Então a gente fez uma saída de campo, que a gente rodou por Joinville e ele mostrou vários lugares assim pra mostrar a diferença, pra gente ver coisas diferentes. Foi nos bairros e mostrou esgoto a céu aberto, mostrou rio limpo, rio sujo, mostrou muitas coisas. E foi muito legal. Eu acho que o professor talvez tenha se assustado um pouco com o meu grupo, porque nós somos 10 meninas, então a coisa às vezes fica um pouco tumultuada, mas foi muito legal, foi muito importante também essa saída de campo. Não posso falar passeio, senão eu vou ser decapitada. Bom, outro momento importante, não foi numa aula de BC, foi numa aula de microbiologia. Eu não sou muito fã de microbiologia, mas essa aula foi muito show. Então se os professores estiverem assistindo, podem continuar fazendo porque isso foi bem legal. Que a gente levou uma placa de cultivo pra casa e a gente cultivou os funguinhos da nossa casa. E depois a gente levou essa placa pra faculdade pra ver esses fungos no microscópio. E foi muito legal. Eu achei que a minha placa ia crescer muito fungo, mas não cresceu muito, cresceu relativamente bem pouco. E de algumas pessoas da minha sala cresceu demais os fungos, vocês não estão entendendo, mas cresceu muito, mais e muito mesmo. Foi muito legal, a gente conseguiu ver os funguinhos no microscópio, viu dos amiguinhos, toda aquela coisa, foi bem legal. Bom, agora eu vou falar um outro momento, que na verdade não é um momento, é uma matéria inteira, que é uma matéria que se chama propedêutica ou semiologia, que nesse semestre, que foi o primeiro semestre dessa matéria, a gente aprendeu a entrevistar o paciente, ou seja, fazer anamnese. E a gente teve aulas nos hospitais, em vários hospitais diferentes, várias aulas com professores diferentes. E a gente também teve uma coisa que talvez aqui no YouTube vire um pouco de polêmica, mas se você pesquisar de verdade na internet, você vai entender do que eu tô falando. E eu já digo desde já que foi muito show, que se chama consulta encenada. Como é que funciona? Um aluno é o médico, o outro aluno é o paciente. A gente faz essa dinâmica. E os dois alunos então vão para um consultório montado, um consultório de verdade, que tem uma câmera. E lá esses alunos são filmados fazendo essa anamnese e depois, em pequenos grupos, se assiste essa anamnese que o aluno fez e é discutido os pontos positivos e os pontos negativos. Eu tenho certeza que eu falando assim, você fica pensando, ai, mas eu não ia querer ser filmado. E eu tenho certeza disso porque eu pensei isso. Eu fiquei muito apreensiva com essa consulta encenada. Eu pensei que ia ser horrível, que ia ser péssimo, que eu ia me sentir mal. Mas, de verdade, foi muito bom. Agregou muito, mostrou coisas, gestos que eu talvez não devesse fazer, ou expressões que talvez eu não devesse ter para não assustar o paciente, coisas desse tipo. E também os comentários dos professores que já são médicos, foi muito positivo e agregou muito. E também a gente teve uma professora de teatro para ajudar nessa questão de ser o paciente, ser o médico, de empatia, que foi, nossa, foi assim, eu não tenho nem palavra para dizer o quão importante foi para agregar na minha relação médico-paciente que eu vou ter que estabelecer quando eu for médica. Então, se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, vale a pena, é muito legal, consulta encenada, top. Bom, outra coisa que eu coloquei foi uma coisa que aconteceu bem no fim do ano, que foi uma sugestão dos próprios alunos para a professora de psicologia médica, que foi a gente aprender ou fazer, que a gente acabou fazendo uma dinâmica, para aprender a dar más notícias. Dar uma notícia não é uma coisa que se aprende, não é uma coisa que fica fácil ao longo do tempo, sempre vai ser difícil dar uma má notícia. Às vezes o paciente acha que o médico tá falando aquilo de qualquer jeito, que não tá ligando. Pode até ter médicos que realmente façam isso, mas nunca vai ser fácil pra ninguém dar uma má notícia.
e realmente nunca se tem o que falar quando se vai dar uma notícia. Então a gente fez uma dinâmica em que novamente alguns alunos eram pacientes e outros alunos eram médicos que teriam que dar uma má notícia para esse paciente. Também trouxe muita coisa positiva essa dinâmica, de chegar e falar para alguém, olha, você tem isso, ou vai acontecer aquilo. É uma situação difícil, então foi um bom treino, tanto assistir quanto participar dessa dinâmica. E foi um dos momentos tops, assim, também desse ano. Foi um momento de agregar muito conhecimento e muita aprendizagem. E o último momento é um momento, na verdade, um pouco engraçadinho, assim, que foi a minha amiga que falou que ela tem total razão de acrescentar, que é uma coisa que eu adorava fazer e eu acho que todo mundo adorava fazer e acabou fazendo também com as pessoas da sua casa. Que em um dos módulos de uma matéria chamada Saúde Coletiva, em que a gente ia às unidades de saúde e a gente tinha que fazer uma entrevista com senhores e senhoras mais idosos, a gente aplicava um teste de memória, no qual a gente falava 3 palavras para essa pessoa, que era mesa, maçã e dinheiro. Eu sei até hoje as palavras, de tanto que eu repeti essas 3 palavras, mesa, maçã e dinheiro. E depois de alguns minutos a gente perguntava novamente quais eram essas palavras. E a partir disso a gente conseguia medir se existia algum grau de alguma demência ou uma dificuldade de memorização, alguma coisa. A gente conseguia dar uma ideia ou chamava a professora e falava, ó, professora, aconteceu isso. E, gente, sério, vocês não têm noção como é divertido, vamos dizer, aplicar esse teste de memória. E o quanto todo mundo ficava perdido no começo, nem eu conseguia às vezes lembrar a palavra, ou alguns senhorzinhos e senhorinhas a gente teve que realmente encaminhar e conversar mais seriamente com a professora por causa dessas palavras, mas é um momento assim bem engraçadinho. E bom, é isso. Esses foram os momentos que eu e minha amiga Carolina Louise elencamos como os melhores momentos de 2016. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário e me seguir nas redes sociais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.